têm aparecido estudos académicos de vulto, interessantes, e também os meios de comunicação social se têm feito ecos de alguns tipos de desigualdade. Penso que isso poderá vir a contribuir para superar uma das características da sociedade portuguesa, que é, ou que tem sido, talvez hoje menos, que é a de uma pequena ou fraca aversão à desigualdade. Um estudo que já não é atualizado, é talvez de alguns 7 ou 8 anos, acerca da comparação entre diferentes sociedades europeias, de diferentes países europeus, não era só na União Europeia, de vários países europeus, através de vários indicadores, identificar como é que as populações reagiam à desigualdade, ou seja, como é que estavam dispostos a aceitar mais ou menos desigualdade. Portugal é o penúltimo dessa lista. Ou seja, aparece como uma sociedade que contemporiza com a desigualdade. E se nós quisermos fazer alguma coisa no domínio de uma repartição mais equitativa, não podemos esquecer esta atitude também de fundo da população. As pessoas resignam-se ou adaptam-se ou até justificam as desigualdades com uma série de argumentos. Seja como for, eu diria que nós hoje dispomos de estudos científicos, de análises da opinião pública que nos permitem traçar um quadro relativamente à situação do país em matéria de desigualdade. Eu não trouxe para aqui números, mas queria lembrar o seguinte. Podemos dizer sem sombra de dúvida que, e agora situo-me no contexto dos países da União Europeia, visto que é para esses que existem dados que são facilmente comparáveis, Portugal é dos países que apresenta maior índice de desigualdade, quaisquer que sejam os indicadores típicos que se escolham, o indicador do Gini, ou o indicador do Atkinson, ou outros. Portugal aparece sempre como um dos países em que a desigualdade é mais elevada. Segundo aspecto, que é um pormenor desta afirmação mais geral, é que essa desigualdade apresenta valores particularmente elevados, eu não queria adjetivar muito isto, mas talvez escandalosos, sobretudo quando se compara a desigualdade nos extremos da distribuição. Ou seja, tomar, por exemplo, os 20%, os 20 ou os 10 até por cento mais ricos da população relativamente aos restantes de cis. Segunda nota a deixar, também baseada em indicadores, é que se trata de uma desigualdade crescente. Ao longo dos últimos 10, 15 anos, também tenho que fazer aqui um parênteses para dizer, os dados que nós dispomos vão até 2005. Estão desatualizados, mas de qualquer maneira, até 2005, as três séries de inquéritos que entretanto foram realizados mostraram sempre um agravamento das desigualdades, ou seja, as políticas que têm sido adotadas não têm sido eficientes deste ponto de vista. Como referi, os dados vão até 2005, mas daquilo que sabemos por dados indiretos, também, e esta é outra nota que eu lhes deixava aqui, para a vossa consideração, é que podemos prever que com a agudização da crise, com a crise e a sua agudização, a tendência será para o agravamento das desigualdades. A tendência não quer dizer que ela se venha a realizar, tudo depende da eficiência dos instrumentos que se conseguirem adotar.
Passava agora a caracterizar um pouco mais de que é que falamos quando falamos de desigualdade. Porque isto é uma expressão também ampla. Aquela que as estatísticas traduzem de uma forma mais imediata é a desigualdade na chamada repartição pessoal do rendimento. É aquilo que um indivíduo ou uma família, um agregado familiar, recebe do total do rendimento gerado pela economia. Mas esta repartição pessoal de rendimento não é só por si um fator determinante da desigualdade. Porquê? Porque ela pode ser corrigida. Corrigida desde logo com a existência de bens sociais, bens de consumo público destinado a satisfazer necessidades sociais. Pode um país, por exemplo, ter uma repartição X, de tipo X, no que se refere ao rendimento individual, mas a desigualdade que se verifica nesse indicador ser compensada com o acesso a bens sociais. Estou a falar de saúde, de escola, transportes e assim sucessivamente. Portanto, é preciso também ter isso em linha de conta. Outro aspecto de diferentes tipos de desigualdade, agora descendo mais ao pormenor, e eu só vou enunciar porque elas são conhecidas e convém tê-las presente, é o que se refere aos níveis de remuneração. Acho que é 60% do total da desigualdade que se verifica no nosso país é explicado pela desigualdade dos níveis salariais. Isto é um dado que normalmente não se tem em linha de conta. Quer dizer que, para além da repartição entre trabalho e capital, existe no nosso país um leque salarial extremamente alargado. Eu vou retomar esta questão no final da exposição, porque não queria só fazer análises, queria deixar 2 ou 3 propostas. Mas este é um ponto importante. E também essa desigualdade salarial se tem vindo a agravar. Convém ter isso presente. Depois há a desigualdade entre homens e mulheres, a desigualdade entre nacionais e imigrantes, a desigualdade que muitas vezes é esquecida entre o litoral e o interior. E passava ao ponto mais programático, digamos assim. Que medidas para reduzir a desigualdade na repartição de rendimento de uma forma sustentável? Acho que essa é a grande questão. Um dos aspectos em que eu realmente me distancio das análises aqui feitas é que eu não acredito em grandes revoluções. Eu acredito que os próprios sistemas têm capacidade para se irem reformando, e é nesse quadro de reformas possíveis que nós movimentamos, ou pelo menos eu me movimentamos.